Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Rede Formar e esse é o nosso podcast Profissão Auxiliar Veterinário. Nós ajudamos você a se tornar um profissional auxiliar veterinário reconhecido pelo CRMV. Meu nome é Ingrid e eu sou responsável pelo sucesso do aluno da Rede Formar. E meu nome é Karina Henrique, sou médica veterinária, professora e responsável técnica da Rede Formar. E o tema do nosso podcast de hoje é 7 mitos relacionados à profissão auxiliar veterinário. Mas antes de iniciar o vídeo, não se esqueça de deixar o like, comentar bastante aqui embaixo e compartilhar esse vídeo. Bora iniciar o podcast. Karina, por que a gente vai falar sobre esse tema hoje? Então, a gente escolheu esse tema hoje porque tem muita gente que quer fazer auxiliar veterinário e acaba que pergunta para outras pessoas, né? Pergunta para um familiar, pergunta para um amigo, e esse amigo pode falar algumas coisas, né, que não são verdades e que pode fazer essa pessoa desistir do sonho dela de trabalhar na área de medicina veterinária. Então a gente vai, né, desmistificar um monte de coisa que as pessoas acabam achando que é e que na verdade não é. Então por isso que a gente escolheu esse tema. Então, Karina, conta pra gente o que é a profissão auxiliar veterinário. Então, brevemente, né, o auxiliar de veterinário é aquele profissional que foi capacitado, né, que estudou, que capacitou, que formou, né, para atuar juntamente com o trabalho do médico veterinário. Então, é aquele profissional que vai fazer, por exemplo, dentro de uma clínica, os serviços de enfermagem, né, limpeza de curativos, aplicação de medicamentos, coletas de exames, né, ele vai poder participar de procedimentos cirúrgicos. São, assim, inúmeras funções que o auxiliar pode fazer dentro de uma clínica ou acompanhando o veterinário volante. Então, são vários locais que ele pode trabalhar. A gente vai até deixar aqui uns links, né, de alguns outros vídeos que a gente já abordou sobre as inúmeras funções do auxiliar de veterinário. Mas, resumidamente, o auxiliar de veterinário, ele é o braço direito do médico veterinário. Ele vai fazer, principalmente, não é a única função, é claro, os serviços de enfermagem que o médico veterinário vai solicitar para ele. E Karina, conta pra gente quais seriam os mitos relacionados a essa profissão? Então, a gente trouxe 7 mitos, né, que são os mitos assim mais comuns, né, que a gente às vezes vê nos comentários que a gente faz aqui no canal do YouTube, a gente vê no Instagram, alguns alunos trazem na sala de aula, no primeiro dia de aula, sobre o que eles acham que é, o que eles acham que não é. Então, o mito mais comum, o mito que eu mais ouço, o mito que a gente mais vê na internet é o seguinte: vou trabalhar com auxiliar de veterinário porque o auxiliar de veterinário não lida com pessoas. A gente ouve muito isso. Eu quero trabalhar na área da veterinária porque eu não gosto de trabalhar com gente. Só que isso é um mito, né? Infelizmente, os animais eles não chegam na clínica, igual a gente, né, comentou agora há pouco comigo. Eles não vão chegar na clínica de mochilinha: ô tia, tudo bem? Eu tô com dor de cabeça, tem 3 dias. Ele vai com o dono dele. Então, isso é um mito, achar que auxiliar de veterinário, que médico veterinário, não vai lidar com pessoas. A gente vai lidar tanto com os donos dos animais, né, os proprietários, os tutores dos animais, a gente vai lidar com essas pessoas, quanto com as pessoas do nosso ambiente de trabalho. Então, você não vai ficar na clínica sozinho, você vai lidar com outros auxiliares, você vai lidar com o veterinário, você vai lidar com a menina ou o menino da recepção. Então, assim, isso é um mito que você não pode ter, de acreditar na sua cabeça que você vai mexer só com animais. Então, auxiliar de veterinário e veterinário também lida com pessoas, e não são poucas pessoas. Então, a gente também tem aquele temido atendimento ao público. Então, a gente também vai atender o público, a gente também vai ter todos aqueles, né, porém, com quem trabalha o atendimento ao público sabe, né, que às vezes vai atender um tutor que está um pouco mais mal-humorado, um tutor que está bravo, um tutor que está desesperado porque o animal está doente, está passando mal, ele não sabe o que fazer. Então, a gente vai ter esse lado aí do auxiliar e da veterinária, que pouca gente fala dele, mas que ele está lá presente. O segundo mito que as pessoas mais acreditam, né, sobre o auxiliar de veterinário, o veterinário, é achar que o único requisito é amar os animais, ou seja, achar que não precisa estudar. Só que a nossa área é uma área que você precisa estudar. Primeiro, para você se capacitar. Então, por exemplo, a medicina veterinária são 5 anos, o auxiliar de veterinário aqui, né, na escola são 15 meses. Então, você vai ter que estudar esses 15 meses para você se formar em auxiliar de veterinário. Muito mais do que o tempo em sala de aula, você vai ter que estudar fora da sala de aula, revisar o conteúdo, materiais extras. E uma outra coisa que eu falo sempre com os alunos a nossa área, que é a área da saúde, a gente vai estudar para sempre.
Por quê? Hoje pode ser que determinado medicamento, por exemplo, é super adequado para aquela doença em específico. Daqui 6 meses, pode ser que não seja mais. Então, a nossa área é uma área que requer estudos contínuos. A gente vai ter que estudar para sempre, porque evolui, algumas coisas que eram para serem usadas não são mais, coisas novas, né? Medicamentos novos, formas novas, leis novas. Então, assim, é um mito você acreditar que basta só você, né, pegar o animalzinho, fazer carinho, aplicar injeção, porque, por exemplo, para você ser um auxiliar que vai fazer uma aplicação de medicamentos, você vai ter que estudar matemática, porque tem o cálculo, você vai ter que aprender sobre os tipos de seringas, você vai ter que estudar sobre as formas, por onde aplicar, quais são os riscos de aplicar errado, sobre várias coisas por trás de uma coisa que vai gastar, por exemplo, sei lá, 10 segundos para aplicar uma medicação intramuscular, mas por trás desses 10 segundos, você vai ter muitas horas de estudo para saber aplicar aquele medicamento na quantidade certa, no local certo, da forma certa, no intervalo certo, por tempo certo. Então, tem todo um processo. Então, esse é um mito. Achar que auxiliar de veterinário e veterinário não precisa estudar. Sim, a gente tem que estudar e muito e para sempre. E eu acho que, Karina, entrando nesse cenário também tem aquelas pessoas que não vêm na aula, não faz as provas, então não se dedica e acha que lá no final vai obter o certificado. E é o que a gente costuma dizer, né? Que não existe, pelo menos vai ter escolas que não fazem da forma certa, mas uma escola que ela é reconhecida, que ela é homologada pelo CRMV, vai exigir uma aprovação daquele aluno para ele estar lidando com vidas, né? Então é aquilo, se dedicar, estudar mesmo, porque senão no final também não adianta, não vai. Porque não é igual a gente já falou aqui várias vezes. Pelo menos a nossa escola, a gente não pode falar todas, né? A gente não vende certificado. Então, assim, o aluno, ele pode ter pago todas as mensalidades, mas se é um aluno que não veio na aula, não fez prova, não fez as atividades que o professor fez, ou fez prova e foi muito mal na prova porque não estudou, ele não vai pegar o certificado. O CRMV não vai entregar, a gente não vai levar para o CRMV porque o aluno foi reprovado. E, mas eu paguei. Tá, mas não tem como a gente te liberar para trabalhar, para ir para o mercado de trabalho, se você não se dedicou o suficiente, se você de fato não aprendeu o que precisa, né? Porque eu falo sempre com os alunos que todos os erros que a gente comete dentro de um ambiente veterinário podem resultar na morte de um paciente. Então, esse exemplo da medicação. Se, por exemplo, a Ingrid vai e acha que é só puxar, sei lá, 3 ml de um medicamento e aplicar de qualquer jeito, ela pode matar um animal por conta disso. Então, não é só aplicar o medicamento, tem todo o conhecimento por trás daquilo para aplicar da forma mais correta, mais segura, que não vai provocar nenhum dano no animal, porque imagina só, você, né, estudar numa instituição que te vendeu um diploma, né, não te vendeu o conhecimento, não te passou o conhecimento, e você matar um animal, saber que o animal morreu porque você fez errado. Imagina o peso na consciência, né, do dono chorando, da família chorando, e você saber que ele morreu não foi por acidente, foi por uma falha mesmo no processo, uma falha de educar, de aprender. Então, assim, vai estudar muito e vai estudar para sempre, eternamente. O terceiro mito, que é um mito que eu vejo muito, principalmente nas redes sociais, é a pessoa acreditar que o auxiliar de veterinário só serve para limpar a gaiola. É o seguinte, né? Que aqui a gente tem que trazer dois pontos de vista. O auxiliar de veterinário, ele vai limpar a gaiola? Vai. O veterinário vai limpar a gaiola? Vai também. Por quê? Não sei se você sabe, a profissional de limpeza, né, a pessoa que, ou o profissional, né, mas o profissional que foi contratado para fazer a limpeza da clínica, ele não pode entrar nas áreas de risco. Por quê? Tem um negócio que chama insalubridade, que é o risco no trabalho, um risco de se contaminar com alguma doença. Quem tem é o auxiliar de veterinário e o veterinário, o que pelo menos deveria ter, né, mas não é o ponto aqui. A profissional de limpeza, ela não vai ter isso. Então, eu não posso, como dona de uma clínica, por exemplo, pegar a Ingrid, que é minha contratada para fazer a limpeza da clínica, e pôr ela para limpar gaiola, limpar cocô e xixi.
O papel dela lá é manter a recepção organizada, manter a cozinha organizada, os outros locais. Mas a parte clínica, a parte de animais internados, a parte de animais doentes, é de função, a higiene, a limpeza, a organização, é de função do veterinário e do auxiliar de veterinário. Então, aí que vem, cabem dois mitos em um. Acreditar que o auxiliar de veterinário não vai limpar a gaiola, o que é um mito, porque vai limpar sim, o veterinário também vai limpar. Ou acreditar que o auxiliar de veterinário só vai fazer isso. Porque não, tem muito trampo para o auxiliar de veterinário fazer na clínica. O que eu mais vejo é que, às vezes, a pessoa vai, por exemplo, fazer um estágio, o veterinário pede para ela limpar a gaiola, e por ela acreditar que isso é um papel do profissional de faxina da clínica, e ela estudou, eu estudei e não foi para isso. Infelizmente, né? Felizmente, na verdade, não é nem infelizmente, foi sim. Vai ter que limpar a gaiola, todo mundo vai ter que limpar a gaiola, todo mundo quem? O auxiliar e o veterinário. Tá? Então, não vão acreditando que vocês não vão limpar a gaiola, porque vai, e também não vão acreditando que vocês vão só limpar a gaiola, porque não é só isso que o auxiliar de veterinário faz, ele faz muito mais do que isso. A gente tem até um podcast que a gente gravou com o veterinário, com o Oséias, que ele explica muito melhor do que eu esse quesito de profissionais contratados para a higiene de uma clínica não poder fazer limpeza de gaiolas, tá? Que a gente vai deixar o link aqui para vocês assistirem depois, que ele também traz outros assuntos bem importantes. Só para vocês não, né, confundirem as coisas, né? Que eu vejo às vezes fala, inclusive muito preconceituosas, sabe? Umas falas pesadas dos alunos, tipo, não estudei para limpar a gaiola. Quem limpa a gaiola é faxineira, gente. E entra naquela questão do bem-estar também sim, dos animais, né? Porque também a gente tem o cenário de pessoas que acham que é tudo mil maravilhas. E quando vai, por exemplo, num abrigo, vê aquele local que está mais precário e fica com esse preconceito. Sim. Mas o papel do auxiliar veterinário também é esse, né? O papel do auxiliar do veterinário é zelar para o bem-estar do animal. Um outro ponto, já que a gente tocou no assunto, é, por exemplo, eu, Karina, nunca fiz um curso de banho-tosa na minha vida. Aí tem um animal lá, que esse animal tá todo sujo. Ele teve diarreia, sujou todo. Só por eu não ser profissional de banho-tosa, eu vou deixar esse animal sujo o plantão inteiro? Não, eu vou dar um banho nele. É claro que eu não vou dar um banho nele, né? Igual um profissional, um groomer, que vai dar um banho lindo, maravilhoso, com shampoo, condicionador, a todas as etapas, desembolar e pular assim. Não, eu vou manter esse animal limpo, porque, gente, é o nosso papel. A gente vê isso na medicina humana, que o enfermeiro vai lá, às vezes a gente não pode tomar banho sozinha, a enfermeira vai lá e ajuda a gente a tomar banho, a enfermeira vai lá e cuida. Não é a faxineira do hospital que vai te dar banho se você precisar, vai ser o serviço de enfermagem, né? Então, assim, é muito importante a gente colocar isso em pratos limpos para vocês, inclusive, se alguém comentar isso, falar dessa forma, você saber explicar que não vai ser o profissional da faxina do local que vai fazer, não, vai ser a gente mesmo, auxiliar e veterinário. Tanto que nesse podcast, eu e o Zé, a gente relembra que a gente trabalhou junto bastante tempo, que tinha domingo, que estava mais vazio na clínica, que a gente punha galocha mesmo e fazia um faxinão, dava um grau na clínica, para limpar mesmo as áreas de internações, porque tem animal que está muito doente, que ele faz cocô, que suja a gaiola, que suja a parede, que suja tudo, e eu vou deixar lá sujo, gente, não faz nem sentido, né? Vai atrair mosca, o bichinho vai ficar mais doente ainda, proprietário, imagina você pagar uma diária, sei lá, pagar R$300 a diária, vai visitar o seu animal está todo sujo de cocô, a gaiola toda suja de cocô, e o auxiliar não deu para limpar não, porque a faxineira não veio hoje é domingo, ela só vem de segunda a sexta. Ó, que loucura que é essa? Não faz nem sentido, tá? Então, tirem esse mito aí da cabeça de vocês, o profissional de faxina não limpa a gaiola, quem vai limpar é o auxiliar e o veterinário, e de novo, o auxiliar não fica só para limpar a gaiola. Não faz sentido a gente contratar alguém, pagar o dia da pessoa, para a pessoa limpar a gaiola. Não faz nem sentido. O quarto mito que, né, eu ouço principalmente no primeiro dia de aula, que é quando a gente faz uma sondagem dos alunos para saber por que eles estão aqui, o que eles querem, o que eles querem fazer, é acreditar que o auxiliar de veterinário ele vai ter capacitação para fazer pequenos procedimentos cirúrgicos. Então, por exemplo, professora, eu vou aprender a castrar? Professor, eu vou aprender por exemplo, fazer sutura? Eu vou aprender a fazer um procedimento que chama otohematoma, que é tirar bolha de sangue da orelha do animal? Então, não.
O auxiliar de veterinário, ele não recebe capacitação para isso e, além disso, ele não tem autorização para a realização de pequenos procedimentos. Procedimentos cirúrgicos, sejam ele qual for, pequeno, médio, de grande porte, é uma atribuição exclusiva do médico veterinário. O auxiliar de veterinário, ele não pode aprender e ele não vai fazer esses pequenos procedimentos. Qualquer instituição que te oferece isso, que fala que vai te ensinar, é uma instituição que está indo totalmente contra as leis do CRMV, totalmente contra as leis de ocupação profissional. Inclusive, isso pode te provocar detenção, pode provocar multa por exercício ilegal da profissão. E outro ponto que eu preciso falar é que, por mais que a pessoa ache que uma castração é um procedimento simples, não é um procedimento simples. Então, por exemplo, para eu castrar uma fêmea, eu vou ter que, né, abrir, por exemplo, 3 camadas, né, de tecido até chegar no abdômen, mexer no intestino. Tem um vaso muito grande que vai meio que tá bem pertinho entre o rim e entre o ovário, então não é simples quanto as pessoas acham. A gente acaba que faz rápido porque a gente já fez muito. Então, não é que é um procedimento pequeno, fácil, é um procedimento que tem tanta frequência que acaba que a gente faz mais rápido mesmo, mas não é fácil, tem todo um processo. Então, esse é um mito que vocês precisam tirar da cabeça de vocês, de acreditar que o auxiliar de veterinário faz pequenos procedimentos cirúrgicos. Não faz nem pequenos, nem médios e nem grandes. Isso não é uma coisa que a Rede Formar determinou, isso é uma coisa que o CFMV, que é o Conselho Federal de Medicina Veterinária, determinou lá no regulamento que vai regular as escolas de auxiliar de veterinário e a profissão. Qualquer instituição que te ofereça isso, ofereça esse tipo de ensino, está indo totalmente fora do padrão e você ainda, inclusive, né, pode ter aí as penalidades por exercício ilegal de profissão. Um outro mito é o mito de que não tem emprego na área. E aqui eu vou ser bem pontual para falar o seguinte. Realmente, antigamente, assim, quando a gente começou, lá em 2014, então tem 10 anos, como era uma profissão nova, não é que não tinha necessidade de ter um auxiliar, não tinha emprego, era uma profissão nova. Então, os próprios veterinários não sabiam que existia o auxiliar de veterinário, mas isso há 10 anos atrás. O que eu vejo é que tem gente que está parado em 10 anos atrás e as coisas já mudaram muito. Então, atualmente, a gente tem uma necessidade cada vez maior de auxiliares de veterinário. A gente já tem concursos públicos para auxiliar de veterinário, né? O auxiliar de veterinário, lá em 2015, não tinha reconhecimento nem do próprio conselho. Hoje já tem reconhecimento, hoje o auxiliar de veterinário tem registro no CRMV, ele tem um número. Da mesma forma que o veterinário tem o seu número, o auxiliar de veterinário também tem o seu número. E isso fez, né, desde 2019, que foi quando, né, eles liberaram, 2018, 2019, que eles liberaram a normativa, fez com que o mercado de trabalho ampliasse muito. Então, a gente tem auxiliares de veterinário em clínicas, a gente tem auxiliares de veterinário trabalhando com veterinários volantes, em pet shops, auxiliares de veterinário que abriram sua própria empresa, né, seja de uma empresa, um pet shop, um hotel, uma empresa que vai cuidar dos animais, né? Então, por exemplo, o cachorrinho da Ingrid está lá, fez um procedimento cirúrgico, vai precisar fazer o curativo e a Ingrid não quer fazer, ela não gosta, ela tem gastura. Ela vai contratar um auxiliar de veterinário que vai lá na casa dela e vai fazer a limpeza do curativo para ela. Claro que ele não vai fazer isso de graça, né? Então, é um mito achar que não tem emprego na área. Lógico que tem emprego na área, está cada vez maior. Mas, como todas as áreas que existem, todas as áreas precisam, para você conseguir ter sua vaga no mercado de trabalho, você precisa ter uma boa qualificação, você precisa ser um bom profissional. Não só ter uma boa qualificação, mas ter uma boa postura, né? Porque não adianta você ter formado numa escola homologada, mas no dia da entrevista você vai lá, por exemplo, e chega lá com a postura totalmente incorreta para fazer uma entrevista, chega lá falando 1 milhão de gírias, chega lá e já teve aluno, né, que perguntou se podia fumar dentro da clínica. Então, não tem uma postura, né, do trabalho. Então, engloba todo um processo. O que a gente vê aqui na escola é que muitas vezes tem aluno que acredita que entrou na escola, formou, já tem emprego.
Gente, nenhuma área é assim. Nenhuma área. Quem dera. Se você ser formado, você já teria o seu emprego garantido. E isso não é só auxiliar. A gente vê advogado que forma e fica desempregado por muito tempo. Médico veterinário que fica desempregado por muito tempo. Engenheiro que fica desempregado por muito tempo. Porque é todo um processo de você entrar no mercado de trabalho. Então, às vezes, é uma pessoa que não conseguiu entrar no mercado de trabalho, mas você vai ver o histórico dela. Ela fez o estágio dela totalmente pelos cocos, né? Totalmente pelos cocos. Ela até conseguiu uma nota para aprovar, mas ela não buscou, né, atualizar os conhecimentos dela. Ela não teve postura. É uma pessoa que chega na clínica e fala alto, grita horrores, sendo que é um ambiente hospitalar, você não pode gritar horrores. Ah, mas eu sou uma pessoa... E, gente, eu sou uma pessoa que fala alto. A Ingrid fala mais alto que eu. Ela consegue. Mas você não vai me ver eu gritando na clínica. Na clínica eu vou controlar o meu tom de voz o máximo, porque tem animal doente, não dá para eu gritar na clínica. Eu grito na minha casa, na rua, no estádio do jogo, não numa clínica. Então, assim, antes de você sair acreditando na pessoa que fala, o auxiliar de veterinário não tem emprego, eu fiz o curso e não arrumei emprego, procura entender a pessoa, entendeu? Onde que ela estudou e entender o que ela fez para procurar esse emprego também? Porque eu vejo que tem gente que acha que o emprego vai cair assim, ó, ela está deitada lá na Netflix, o emprego vai cair. Então, todo um processo na questão de procurar emprego, né? Que eu já ouvi de tudo, eu já ouvi gente que não quis o emprego porque tinha que trabalhar sábado e domingo. Clínicas funcionam 24 horas, a maioria. Então, né, a gente vai trabalhar. A área de saúde não tem feriado, não tem domingo. A gente que não, não consegui porque eu não consegui nenhum emprego aqui no meu bairro. Então, assim, né, conversa com essa pessoa, porque você vai ver que no final das contas, não é a área em si, é mais coisas relacionadas àquele indivíduo do que a área generalizar, que ninguém vai conseguir arrumar um emprego, porque não é bem assim. E não é um cenário que a gente vê muito, né? Por exemplo, a maioria dos nossos alunos, né, quando entram no estágio, quando eles têm um bom desempenho, um bom desenvolvimento lá, assim, eles acabam o estágio e o local, a clínica, já quer fazer a contratação deles. Então, assim, é o que a gente fala, depende também do aluno, né? Porque, por exemplo, hoje a Rede Formar, ela tem tem parcerias, né? Tem uma base de parcerias. Então, depende do aluno também, a partir do momento que ele está dentro do estágio, ele fazer o seu melhor, porque é aquilo que vocês geralmente falam, né? Veterinário conversa com veterinário, e a partir do momento que o aluno se dedicou tanto naquele estágio, ele vai ter contatos e vai sempre ter emprego garantido, né? Tipo... porque o veterinário acaba que, por exemplo, pode ser que na minha clínica não tenha vaga, mas na clínica da minha amiga, que é veterinária, da Ingrid, tenha. Aí eu vou falar assim, não, eu tenho uma boa para te indicar, porque essa menina ficou aqui no estágio e ela foi excepcional. E é de novo aquilo que eu tô falando. Não é só o conhecimento, tem a questão do comportamento também, entendeu? Porque às vezes você pode ser um aluno perfeito, mas você tem um comportamento diferente, né? Um comportamento ou exagerado demais, ou contido demais, não tem proatividade, usa muito o celular. Então, isso vai contar, né? A gente já deixou, mas eu vou deixar aqui de novo o linkzinho, que a gente fez o podcast com o Oséias, que ele, né, como empresário, ele trouxe, inclusive, dicas de como que você entra no mercado de trabalho do auxiliar e fica, né? Entra e fica lá. Ele trouxe dicas importantes sobre isso. Principalmente, ele fala várias vezes a questão do comportamento, conhecimento e comportamento. As duas coisas andam juntas. Não basta você só ser um aluno proativo, mas você não sabe nada da teoria. E não basta você ter a teoria dominada, mas você não tem um comportamento péssimo. Só chega atrasado, o animal está lá passando mal, você vai sair para almoçar, vai sair para tomar um café e deixa o animal lá passando mal. Então, isso, obviamente, que vai contar ou a favor, ou vai... igual a Ingrid falou, né? Ou o estágio vai abrir a porta, ou, igual eu estou falando, vai fechar. E você não vai conseguir abrir essa porta mais, não. O sexto mito é achar que auxiliar de veterinário só trabalha com cachorro e com gato, né? Não, o auxiliar de veterinário, ele trabalha onde o veterinário trabalha. Então, por exemplo, a gente tem, né, tanto auxiliar de cães e gatos, mas a gente também tem o auxiliar de grande porte, né? Que vai ter um ensino mais fundamentado em bovinos, né? Que são os bois, e equinos, que são, né, os cavalos, os burros, né, os outros equinos no geral, tá? Então, assim, o auxiliar de veterinário, ele não lida apenas com cães e gatos. Ele pode lidar com aves? Pode.
Ele pode ser, por exemplo, contratado para trabalhar lá no Asas e Amigos, que é uma instituição que, né, recolhe animais, por exemplo, do IBAMA, da Polícia do Meio Ambiente, e que tem um monte de arara, de papagaios, de calopsitas, ele ser contratado para ajudar o veterinário que cuida desses animais. Então, não fiquem com isso que auxiliar só trabalha com cães e com gatos. Não, ele trabalha com todas as espécies que o veterinário trabalha. E o veterinário trabalha com todas as espécies que existem. Então, a gente pode trabalhar com todas. É claro que cada um escolhe a área que mais gosta. Entendeu? Então, vai ter o veterinário que gosta, por exemplo, a professora Natália. Ela lida mais com animais de grande porte. Eu lido mais com animais de pequeno porte. A professora Aline também. A outra professora Natália, ela lida mais com mamíferos que são mamíferos silvestres. Então, assim, cada veterinário vai ter a sua área, vai ter os animais que ele vai ter uma especialização melhor, e o auxiliar de veterinário vai determinar qual é a área que ele mais gosta, né? Qual o meio que ele vai gostar de trabalhar. E o último mito é acreditar que o auxiliar de veterinário não tem carteira assinada. E isso é um mito por quê? Porque, obviamente, que a gente vai ter auxiliares de veterinário que vão trabalhar de uma forma freelance. Como assim freelance? Por exemplo, tem uma clínica aqui no Eldorado, em Contagem, que ela não é 24 horas, ela fecha às 18 horas. Se tiver animal internado, ela não pode fechar e ir embora, deixar o bichinho lá dentro internado. Então, o que a Cristiane, que é a proprietária, faz? Né? Ela tem na sua cartela lá de profissionais 4 auxiliares de veterinário. E ela vai precisar, porque internou o animal, vai ligar para a Ingrid, eu preciso de um auxiliar para dar plantão aqui para mim hoje à noite, você consegue vir? Não consigo ir. Liga para o auxiliar 2. E assim por diante. Então, tem esses auxiliares que trabalham de uma forma freelance, né, que eles vão cobrindo à medida que as clínicas estão precisando de auxiliares, porque nem todas funcionam 24 horas. Tem os auxiliares que vão trabalhar por contrato de serviço, vamos assinar um contrato aqui de serviço, e tem os auxiliares que trabalham com carteira assinada. Então, assim, é da mesma forma que o veterinário, tá? Tem veterinário que trabalha de uma forma que ele é freelance também, ele trabalha por dia, ele ganha por dia, que ele dá plantão, né? Tem veterinário que trabalha por contrato de serviço. Então, olha, eu vou dar 15 plantões no mês, meu salário vai ser tal, fixo, e eu vou ganhar, alguns vão ganhar comissão, outros não. E vai ter veterinário que vai ter a carteira assinada. Então, acompanha a medicina veterinária. É claro que vai de você. Se você é uma pessoa, olha, eu só aceito trabalhar se eu tiver carteira assinada. Então, quando você for fazer uma entrevista, você já vai saber qual que é o regime de contratação daquela clínica. Tanto faz para mim. Entrando dinheiro na minha conta, eu estou querendo. Ou então, eu não quero assinar carteira. Então, você vai procurar clínicas que não assinam carteira. Da mesma forma que o veterinário faz. Tem veterinário que só trabalha se for carteira assinada. Tem veterinário que não quer assinar carteira. Tem veterinário que quer trabalhar de freelance, tem veterinário que quer fazer um contrato lá, porque ele consegue fazer um contrato com 4, 5 clínicas, trabalhar 1 vez, 2 vezes na semana com cada uma. Então, assim, vai de você. Agora, falar que nenhum auxiliar assina carteira, aí já é mentira, aí já é mito, tá? Tem clínicas que assinam carteira, sim, principalmente por contas, né, por leis, por regimentos do Ministério do Trabalho. Então, tem muita clínica. Eu posso falar que a maioria assina carteira, sim, por conta dessas questões aí do Ministério do Trabalho, que você não pode só pegar um auxiliar de veterinário e tacar na sua clínica lá para trabalhar dia sim, dia não, 12 horas, e achar que não vai dar em nada, que não tem que pagar nada de imposto do profissional, que não é assim que funciona, tá? Então, é um mito que espero que tenha quebrado. Então, Karina, para quem assistiu até aqui, faz um breve resumo do nosso podcast de hoje. Então, vamos lá. Quais são as 7 mentiras que te contam sobre o auxiliar veterinário? A primeira é falar que você não vai trabalhar com pessoas, porque sim, você vai trabalhar com pessoas, o animal não vai chegar na clínica sozinho. O segundo é acreditar que você não vai precisar de estudar, que é só amar os animais, porque você vai ter que estudar para formar e você vai ter que estudar para o resto da sua vida se você quer permanecer na área. O terceiro mito é acreditar que você vai poder fazer pequenos procedimentos cirúrgicos, sendo que essa é uma atribuição somente do médico veterinário. O quarto é acreditar que você não vai precisar limpar a gaiola, ou que você vai somente limpar a gaiola,
sendo que o auxiliar de veterinário ele vai ter inúmeras atribuições dentro de uma clínica, várias funções para fazer numa clínica, e ele também vai limpar a gaiola junto com o veterinário. Então, vai limpar a gaiola? Vai. Vai só limpar a gaiola? Não. O quinto mito é acreditar que o auxiliar de veterinário vai trabalhar somente com cães e com gatos. Ele pode trabalhar com cavalo, ele pode trabalhar com bovinos, ele pode trabalhar com aves, ele pode trabalhar com animais selvagens, ele pode trabalhar com o animal que ele quiser, desde que ele esteja, né, acompanhado por um veterinário que esteja trabalhando com aquele animal. O sexto mito é falar que não tem emprego na área. Tem sim emprego na área, cada vez tem mais necessidade de auxiliares, mas o que vai te garantir um emprego na área vai ser você ter uma boa formação e um bom comportamento lá no seu emprego. Se você tiver uma boa formação, mas tiver um comportamento muito ruim, é obviamente que você vai ter uma dificuldade para arrumar emprego. Se você tiver um bom comportamento e nem sequer formado você é, né, obviamente que você também não vai garantir sua vaga no mercado de trabalho. E o último mito a última mentira que as pessoas te contam é falar que o auxiliar de veterinário não tem carteira assinada, sendo que o auxiliar de veterinário ele pode trabalhar de uma forma de freelance, ele pode trabalhar por contrato de serviço e ele pode sim trabalhar de carteira assinada. Isso vai depender do que você acertar, do que você combinar com a clínica que você está procurando o seu emprego. Para finalizar o podcast de hoje, Karina, deixa um recadinho para nossa audiência. Então, o primeiro recado se você sabe que tem alguém que quer fazer auxiliar de veterinário, mande esse vídeo para essa pessoa, porque provavelmente essa pessoa já buscou tanta informação que ela recebeu um monte de informação errada, ela leu comentários errados. E com certeza, pelo menos um desses mitos que a gente comentou aqui, ela já ouviu e pode ser o que esteja impedindo ela de seguir o sonho dela. O segundo comentário a segunda dica tá com dúvida sobre o auxiliar de veterinário? Procure pessoas que saibam sobre o auxiliar de veterinário. Então, assim, cuidado ao cair em outras fontes de gente que nunca nem fez o curso, ou que fez o curso pelos cocos, ou fez numa escola que não tem nada a ver com CRMV, porque senão você vai receber informações que são informações que não são corretas. Então, por exemplo, não tem porquê, vou dar uma analogia aqui, tá? Não tem como você pesquisar querer saber sobre como que funciona determinada droga, por exemplo, como que a dipirona funciona no corpo, perguntando para um engenheiro. Você tem que perguntar para uma pessoa que estuda sobre os medicamentos, como que eles funcionam. Então, cuidado ao pesquisar informações sobre o auxiliar de veterinário, porque você pode ser bombardeado com um monte de informação que seja mentirosa. Por último, a gente tem o nosso canal, tem bastante coisa de auxiliar, então tem bastante vídeos falando o que é auxiliar, o que fazer para entrar no mercado de trabalho, o que fazer para permanecer, como ser um sucesso no estágio. Então vai maratonar esses vídeos que você vai dar uma clareza muito grande. E por último mesmo, se ficou mais alguma dúvida sobre algum mito, deixa nos comentários que a gente responde para você, porque às vezes é um mito que há alguma coisa que você ouviu e não foi só você que ouviu, outras pessoas também ouviram e pode esclarecer para todo mundo. Então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, o porquê que um mito é um mito, porquê que é uma mentira, entendido as verdades sobre o auxiliar e eu te espero no próximo vídeo. Então esse foi o nosso podcast de hoje, gente. Não se esqueça de deixar o like, comentar bastante aqui embaixo e compartilhar esse vídeo. Tchauzinho!